O texto explora a representação da infância na arte ao longo dos períodos grego, helenístico, românico, medieval, barroco e moderno. Na arte grega, a infância era retratada de forma realista ou idealizada, com destaque para os pequenos Eros na era helenística. No período românico, a infância desapareceu da iconografia, juntamente com outros temas helenísticos. A literatura raramente registra o vocabulário infantil, com exceções como a Divina Comédia de Dante. No século XVII, a criança ganhou um papel dinâmico na pintura barroca e nas cenas de gênero. A partir do século XIII, a infância começou a ser redescoberta, refletindo-se nas artes dos séculos XVI e XVII. A criança tornou-se personagem frequente na pintura anedótica, misturada com adultos em atividades cotidianas. No séculos XI, a infância neo era tema de interesse. Surgiu no século XIII a figura do anjo, representando a infância moderna. Na arte medieval, as crianças eram retratadas com características adultas, sem diferenciação expressiva. ChatGPT pode cometer erros. Considere verificar informações importantes. Representação da infância na arte grega e helenística. O texto destaca como a infância era representada na arte grega de forma realista ou idealizada, com a presença abundante de pequenos Eros na época helenística. Desaparecimento da infância na iconografia românica. Aponta que a infância desapareceu da iconografia na época românica, juntamente com outros temas helenísticos, retomando a recusa dos traços específicos da infância presentes em épocas anteriores ao helenismo. Registro das expressões e vocabulário infantil na literatura. Destaca a raridade de vestígios do jargão infantil na literatura, mas menciona exemplos encontrados na Divina Comédia de Dante Alighieri. Papel da criança na pintura barroca e cena de gênero. Explora como no século XVII, a criança passou a ter um papel dinâmico na pintura de grupo barroca e nas cenas de gênero, sendo frequentemente representada em atividades como lição de leitura, música e brincadeiras. Evolução da representação da infância na arte. Destaca que a descoberta da infância teve início no século XIII, com sinais significativos de desenvolvimento a partir do final do século XVI e ao longo do século XVII, refletindo-se no gosto e hábitos das crianças da época. Criança como personagem frequente na pintura anedótica. Aponta que a criança se tornou uma das personagens mais frequentes na pintura anedótica, sendo representada em diversas situações cotidianas, como em família, brincando, na escola, entre outras. Mistura de crianças e adultos na vida cotidiana. Sugere que na vida cotidiana, crianças e adultos estavam misturados em atividades como trabalho, passeio e jogo, refletindo a representação da infância nas pinturas de cena de gênero. Ausência da infância como tema de interesse no século XX. Destaca que no século XX, a infância não era um tema de interesse real ou estético, sendo considerada um período de transição logo ultrapassado e esquecido. Surgimento do anjo como representação da infância. Menciona o surgimento do anjo como uma representação da infância mais próxima do sentimento moderno por volta do século XIII, associado a jovens adolescentes educados para ajudar na missa. Representação da infância na arte medieval. Explora como a infância era representada de forma distinta na arte medieval, com crianças muitas vezes retratadas com características físicas de adultos, sem diferenciação expressiva, muscular ou de traços faciais. Esses são os principais conceitos abordados no texto em relação à representação da infância na arte ao longo de diferentes períodos históricos.